Olá, aqui é o professor Ney e hoje nós vamos falar algumas terminologias e classificações em contabilidade de custos. Bom, falando agora da classificação dos custos, né? Nós temos duas classificações dos custos. A primeira delas, nós podemos classificar os custos em relação à forma de apropriação desses custos aos produtos. Então, nós temos os custos diretos ou os custos indiretos. O custo direto, ele é aquele custo que é apropriado aos produtos por meio de uma unidade de medida objetiva. O que isso quer dizer? O custo vai ser direto quando existir alguma forma objetiva de fazer a apropriação desse custo aos produtos acabados. Então, tem que conseguir identificar de forma clara, de forma objetiva, por exemplo, quantos quilos de matéria-prima que eu gastei para fazer cada unidade do meu produto acabado, ou quantos litros de tal insumo que eu gastei para a produção de cada produto acabado, ou quanto tempo de mão de obra direta que eu utilizei na produção do meu produto acabado. Então, para ser um custo direto, eu tenho que ter condições, né, objetivas para efetuar essa mensuração. Porque aí eu vou conhecendo quanto exatamente de material, né, que eu gastei para fazer cada produto, é muito fácil saber o quanto que cada produto custou para a empresa. Então, o custo direto ele vai ser apropriado de forma direta. Por exemplo, o custo com matéria-prima. Eu consigo calcular quantos quilos ou quantos gramas de matéria-prima que eu gastei para fazer cada unidade. Então, por exemplo, se eu uso um insumo que eu compro por R$ 10 o quilo. Se eu gasto meio quilo desse material para fazer uma unidade, então cada unidade vai receber R$ 5 de custo com essa matéria-prima. Eu tenho uma medida objetiva para fazer essa apropriação. Então, exemplo de custo direto, tenho custo com matéria-prima, com embalagem, com mão de obra direta, desde que eu consiga fazer essa mensuração do tempo gasto na produção de cada unidade. Os custos indiretos são aqueles em que não existe uma medida objetiva do seu consumo para a produção de cada produto. A apropriação desses custos ocorre por meio de estimativas, ou os critérios de rateio, né? Então, sempre que aquele insumo eu não tenho uma forma objetiva para identificar qual que é o consumo daquele insumo para cada produto, eu vou tratar esse insumo como um custo indireto. Então, um exemplo que fica muito claro, o aluguel da fábrica. Então, se a empresa ela utiliza um galpão em que as máquinas estão instaladas para a produção, então o aluguel desse galpão ele vai ser um custo para a empresa, porque é um gasto que tem a ver com o processo produtivo. Ao mesmo tempo, esse custo, né, eu consigo identificar o quanto que cada produto consumiu do aluguel. Eu consigo mensurar de forma objetiva, de forma clara, quanto que cada produto for responsável pelo consumo do aluguel da empresa? É impossível, né? Então, o aluguel ele vai ser tratado como um custo indireto. Então, contabilmente, como que eu vou apropriar esse custo direto aos produtos? Eu vou utilizar alguma estimativa, alguma aproximação para fazer a distribuição desse custo aos produtos produzidos naquele período. O mesmo vai acontecer com a depreciação das máquinas, porque eu não tenho medidas objetivas para identificar qual que é o consumo de depreciação para cada produto. A energia elétrica, na maioria das vezes, também eu não tenho medidas muito objetivas para fazer essa apropriação da energia elétrica como um custo direto, né? Então, também vou fazer aqui com base numa estimativa, vou distribuir os custos com energia elétrica entre todos os produtos que foram produzidos naquele período. Então, os custos diretos e indiretos, a diferença está na forma de apropriação desses custos aos produtos. Os custos que eu consigo identificar de forma objetiva qual que é o consumo para cada unidade produzida, eu vou tratar esse custo como um custo direto. Os demais gastos, né, que tem a ver com o processo de produção, portanto, também são custos de produção, mas que eu não consigo identificar qual que é essa medida de consumo para cada produto, então sempre que essa medida de consumo não for objetiva, né, sempre que eu tiver que utilizar alguma estimativa, alguma aproximação para efetuar esse cálculo, eu vou tratar esse custo como um custo indireto. Uma outra classificação de custo que nós temos
é custos fixos ou custos variáveis. E essa classificação ela vai relacionar o consumo total de um custo e o volume de atividade. Então, nessa classificação, nós temos o custo fixo. Os custos fixos são aqueles em que o seu valor não varia em função de aumentos ou diminuições no volume produzido. Então, eu coloquei como exemplo aqui o aluguel da fábrica. Então, eu vou ter um custo fixo quando, independentemente do volume de produção da empresa, eu vou ter aquele mesmo valor de custo no período. Então, geralmente, o valor do aluguel é um valor que é fixo mensal. Eu vou pagar R$1.000 de aluguel por mês, então todo mês eu tenho aquele valor. Se a empresa produzir um volume maior ou menor de produtos, eu vou ter sempre esse mesmo valor de custo com aluguel. Então, eu vou ter um custo fixo. O custo fixo ele pode ser representado por essa figura que está logo abaixo. Então, essa figurinha representa o quê? Independente do volume de produção, o valor do custo fixo vai ser o mesmo. Isso não quer dizer que o valor do custo tenha que ser exatamente o mesmo valor todo mês. Na verdade, dificilmente eu vou ter o mesmo valor de custo todo mês. Pode ser, por exemplo, que eu tenha um reajuste no aluguel da fábrica. Então, pode ser que o valor do aluguel da fábrica mude de um mês para o outro. Mas essa mudança, ela não tem a ver com mudanças no volume de produção. Então, o conceito de custo fixo, ele diz respeito a isso, né? Que um custo ele vai ser fixo quando ele não for alterado, né, em função de aumentos ou diminuições no volume de produção. Por sua vez, os custos variáveis são aqueles em que o valor total do custo varia de acordo com o volume de produção. Como exemplo, matéria-prima, embalagem, mão de obra direta. Então, o custo vai ser variável quanto mais a empresa produzir, maior vai ser o custo variável total. Então, matéria-prima. Se para produzir cada unidade eu gasto R$5 de matéria-prima, se a empresa fabrica uma unidade, ela vai ter um custo de R$5. Se ela produzir 2 unidades no mês, ela vai ter um custo total de R$10. 3 unidades, R$15. Ou seja, quanto mais ela produzir, maior vai ser o custo com matéria-prima. Então, o custo variável, quanto maior a produção da empresa, maior será o valor do custo variável total. A embalagem também é um outro exemplo, né? Quanto mais a empresa produzir, mais ela vai gastar com embalagem. E a mão de obra direta também, né? Se eu gasto 15 minutos de mão de obra para fabricar um produto, se eu produzir 2 unidades, eu vou gastar meia hora de mão de obra, 3 unidades, 45 minutos de mão de obra, ou seja, quanto mais a empresa produzir, mais ela vai consumir de mão de obra direta. Então, são esses os conceitos, né, e as principais classificações em contabilidade de custos. E até a próxima!